Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para sermos o instrumento de Deus, expressão da sua vontade. Precisamos entender que devemos viver o reino segundo a perspectiva de Deus. Isso quer dizer o quê? Primeiramente, o nosso empenho, o nosso esforço deve estar voltado na santificação do procedimento. Santificar o procedimento quer dizer o quê? Que a gente deve rejeitar as paixões humanas, rejeitar o pensamento humano natural e vivermos segundo a natureza divina, a natureza que nós recebemos no novo nascimento. Temos que entender que fomos chamados para revelarmos Cristo ao mundo. E revelarmos Cristo ao mundo implica na santificação do procedimento, no realizar de obras que expressam e revelam ele ao mundo. Por isso, a gente precisa entender que no processo de santificar, nós testemunhamos, nós falamos do reino. Mas por onde começar? De que maneira fazer? Como fazer para propagar o evangelho, falar do reino, viver e expressar o reino de Deus neste mundo? Pois fomos chamados para isso, para santificar e como igreja, como corpo, cumprirmos o ID. Por isso, lá em Atos 17, nós temos alguns exemplos, alguns testemunhos acerca disso. Lá no 17, 1-3, fala assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E estes dizia: Ele é o Cristo, Jesus que eu vos anuncio. E lá no 10-12, diz assim: logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Por onde Paulo começava a anunciar, falar e pregar acerca do reino? Junto às sinagogas, junto aos judeus. Que nós precisamos entender que nós anunciamos o reino de Deus primeiramente para os nossos, para aqueles que são nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos parentes que estão próximos. Por quê? Porque eles nos conhecem, sabem das nossas vidas, sabem como éramos e agora como temos vivido neste mundo. São a principal fonte de testemunho que temos e a maneira da propagação do Evangelho é para aqueles que estão próximos. Por isso que Jesus usou o exemplo de que o reino de Deus é como um fermento colocado em uma massa, ou seja, o fermento contamina primeiramente aqueles que estão próximos, aquela massa que está próxima, e estas vão contaminando outras. É assim que a gente deve entender o processo de expansão do reino, de cumprirmos o ID. Só assim não. Aí nós sabemos que podemos e temos que fazer como Paulo, como Silas, como Barnabé, que foram enviados para outras regiões, anunciando primeiramente aos judeus que já conheciam as Escrituras, e depois aos gentios. É assim que a gente faz, é assim que nós cumprimos o ID como igreja, como família, mas o fundamental para cumprirmos o ID é santificarmos o nosso procedimento. Pois sem a santificação do procedimento não haverá a expressão de Deus, e sem expressão de Deus não existe a verdadeira proclamação das virtudes de nosso Deus e nosso Pai. Nós precisamos entender que fomos tirados das trevas, feito uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, com o intuito, com o propósito de proclamar o Evangelho, proclamar as virtudes do reino de Deus, proclamar as virtudes de nosso Deus. Se proclamarmos as virtudes,
se manifestarmos em palavras e em ações, ou seja, palavras e ações estão alinhadas, o testemunho que damos é um testemunho eficiente, e isso levará as pessoas a repensarem suas vidas, a buscarem, a querer conhecer Deus da maneira como Ele deseja ser conhecido. Mas nós precisamos, primeiramente, nos libertar de nossa religiosidade, das paixões que alimentam a nossa vida natural. Rejeitarmos isso, pois fomos capacitados, habilitados, recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus, somos coparticipantes da sua natureza e essa vida que Ele nos concede, o Espírito nos habilita, derrama sobre nós do poder, da autoridade, para que a gente possa rejeitar a paixão humana e viver neste mundo como filho de Deus. E aí sim, no nosso dia a dia, nas coisas que fazemos, no entendimento que alcançamos, à medida que caminhamos, proclamamos o reino de Deus. Anunciamos as boas novas e conduzimos as pessoas ao conhecimento do Pai, pois somos reconciliadores dos homens com Deus. Que nós possamos entender estas coisas, compreender que essa é a vontade do Pai. Somos a expressão do amor de Deus neste mundo, da sua graça, da sua vida. Só assim tornamos o Deus invisível visível neste mundo. Só assim cumprimos o chamado, só assim cumprimos a grande comissão, como família, como igreja, revelando e proclamando o reino de Deus. Que nós possamos entender isso, compreender essas coisas, santificar o procedimento, fazer da nossa vida a verdadeira oferta, a oferta que agrada ao Pai, que é o sacrifício em favor das pessoas para que o conheçam. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.